Olá pessoal, muito bom dia, como vocês estão? E hoje temos uma convidada especial que é a Diana, foi uma das minhas alunas na turma 3 e aí nós vamos conversar com ela a respeito, né, desse movimento das constelações na vida dela. E então eu já vou chamar ela de pronto aqui. Vamos lá. Oi Diana, tudo bem? Oi, Seja bem-vinda. Quanto obrigada. tempo? Né? Essas pandemias aí afastou fisicamente as pessoas. Verdade, verdade. Então, Diana, primeiramente apresentar você aqui para o nosso Instagram aqui do Instituto IOD. A Diana foi cliente, amiga também pessoal da Júlia, de uma das sócias, e também foi aluna e hoje é consteladora familiar. E nós queremos e o objetivo dessa live de hoje é que a Diana nos conte um pouco, né, dessa experiência. A Diana tem formação em psicologia, também é coaching e também agora tá praticando, né, e atuando aí no campo das constelações familiares. Então, eu quero que você primeiro se apresente, conte um pouco da sua história e me fale aí, principalmente dessa decisão, né, Diana, de olhar para as constelações. E eu sei que tu veio do mundo cartesiano, eu também vim do mundo cartesiano, né? Que a ciência cartesiana ela é mais pragmática, mais mecanicista, digamos assim. E como que você foi se abrindo, né, para esse olhar mais ampliado aí? Eu me chamo Diana, como o Rafael colocou. Hoje atuo como consteladora e como terapeuta sistêmica. Eu, na verdade, falando dessa parte cartesiana, acho que o meu processo foi diferente. Acho que eu fui do outro lado e entrei nos ramos cartesianos e pensei, cadê o meu lugar? Sabe? Porque tu falando aí, eu me lembrei, quando eu entrei para a faculdade, eu estava lá, né? Qual era o objetivo de cada um estar lá? E eu falei que eu queria estudar sobre vidas passadas. E aí a professora olhou assim, pensou, acho que ela não tá no lugar certo, né? Aí, enfim, que depois eu fui Ela entendendo já e foi pensou, já vou ter que maravilhoso. internar a primeira aqui já. E foi muito doido, assim, mas foi muito importante essa primeira formação, porque estudar comportamento humano dentro da ciência é uma estrutura muito legal, assim, para depois estudar as outras, né? Uhum. Como coaching, como as constelações, eu achei muito válido para mim, assim. Porque eu tenho um lado muito espiritual, mas eu também tenho um lado dos pés no chão, assim, né? Que eu gosto de não viajar muito ou não entrar muito em coisas que eu talvez não sinta que fazem sentido mesmo, né? E essa foi uma parte que eu amei nas constelações, inclusive, porque muita gente confunde às vezes, né? E eu sinto, assim, que a gente consegue vivenciar, sentir. Então, eu já ouvia falar sobre constelação há algum tempo, há alguns anos. Tinha uma pessoa que me convidava, toda vez eu queria ir, não ia, assim, mas era uma curiosidade que eu tinha, assim, né? Então, como tu tinha comentado, antes da formação de constelação, eu fiz formação em coaching também, fiz o Master Coach, e aí depois, mais para frente, fiz ali no IOD também o curso de Reiki, né? Algumas nessa área, e depois eu fiz a formação em constelação. A princípio, quando eu fiz ela, eu fiz com o objetivo de para a área pessoal, assim, né? Eu vou contar um segredinho que eu sonhei, enfim, uma intuição, assim, dizia que era para mim fazer a constelação para quando eu fosse mãe. E eu pensei, tá bom, vou fazer então, né? Coincidentemente ou não, quando eu tava no terceiro mês, né? Da constelação eu Uhum. engravidei. Mas não estava naquele momento, não era um planejamento meu naquele momento, assim, né? Mas eu gostei muito de estudar depois que eu fiz as práticas da constelação e várias pessoas da minha família também fizeram, né? E eu vi muito resultado, assim. Nossa, melhorou muita coisa, ajustou, alinhou, ordenou muita coisa, assim. Então eu falei, eu quero estudar, quero saber como funciona isso para colocar em prática isso na minha vida, na minha família, né? Se eu construir a minha família, então, com, né, os meus filhos, o meu marido, eu quero botar em prática para cada vez poder acertar mais, né? E aí, ao longo da formação, tanto que eu fui para formação, no início acho que era para fazer 3 módulos só, do pai, mãe e relacionamentos, acho que era. E eu me encantei, assim, eu falei, meu Deus, quero trabalhar com isso, né? E o
Rafa, também, né? Você foi trabalhando as minhas inseguranças, porque eu sempre fui uma pessoa de fazer muitos cursos, né? Muitas formações. E quando eu ia botar em prática, queria fazer mais curso antes de botar em prática, né? E você sempre falou sobre isso no curso também, né? Na formação. E aí foi uma área que parece que juntou, assim. Formou tudo. Que bacana. E quando você fala assim, fazer muitos cursos, a gente talvez tenha uma crença, eu acho que todo mundo passa por isso, né? E que nunca está pronto, né? E na verdade a gente está pronto para aquele nível, para aquele lugar, para aquele ambiente, né? Isso. Eu tinha um professor, isso na minha primeira faculdade, que foi fisioterapia, que ele dizia, faça o básico, né? Se você não lembrar lá do mais difícil, do mais complexo, faça o básico que você já vai estar apoiando a outra pessoa. E olhe para a outra pessoa, né? E olhe para a outra pessoa. E aí nessa tua jornada, você sempre buscou, então, entender do comportamento humano. Sempre buscou Sim. essa dinâmica. E quando que você diz assim, nossa, a constelação ela pode me ajudar a compreender algo a mais? Quais foram as dinâmicas assim que você percebeu que a constelação poderia te apoiar de uma maneira, não sei se mais rápida, mais eficaz? Quando que você linkou isso? Linkou os seus conhecimentos? Hoje eu estou fazendo atendimentos individuais, então presenciais e online, a maioria dos atendimentos, e também a terapia sistêmica, né? O que mudou? Antes eu fazia terapia de coaching, né? Junto com a bagagem, eu não atuo como psicóloga, eu atuo como coaching. E hoje, então, com terapia sistêmica, porque quando a gente estuda a teoria sistêmica, quando eu estudei a teoria sistêmica, não tem como não botar em prática isso, assim, é uma coisa que vem com a gente, assim, tu vê resultado, tu vê que aquilo funciona, tu sente qual é o movimento, então, as orientações, as minhas terapias que antes eram coaching, agora mudou para terapia sistêmica, porque eu trago, vamos dizer assim, primeiro a base, então, da teoria sistêmica, né? E aí, junto com isso, tem as ferramentas do coaching e de outros cursos que acabei fazendo, né? Hoje tá moldado nisso, assim. Então, essa foi uma das mudanças, né, que teve. E eu senti, assim, que a constelação, ela vinculou com algo que eu já estava, né, atuando e buscando, que foram, assim, teoria, não sei se eu vou me expressar direito, mas, assim, é uma terapia em que a gente vê resultados talvez mais rápidos, assim, eu não preciso ficar um longo tempo com a pessoa, que essa foi uma das coisas que me barrava um pouco no começo, né, quando eu comecei a fazer os estágios de psicologia, Diana, meu perfil, não tenho nada contra, né, inclusive faço terapia como psicóloga a vida inteira, né, mas o meu perfil, eu queria encontrar talvez os casos ou movimentos que eu pudesse atender de uma forma mais curta as pessoas, né, que pudesse então encontrar um objetivo e trabalhar aquele objetivo, assim, né? E aí depois, sim, vamos para outro. E o coaching, assim, fechou muito com o meu perfil, assim, né? E aí a constelação eu também vi que fechou, porque a gente vai numa sessão e consegue movimentar muitas coisas, né? E aquele resultado específico, normalmente, a gente já enxerga o que, né? Ou pelo menos sai da sessão sabendo o que eu tenho que fazer. E isso, pra mim, assim, impactou muito. Opa! Dá pra gente fazer um movimento talvez mais rápido, assim, não sei. Não é muita palavra rapidez que eu gosto de usar, mas acho que dá pra entender, né? Nesse movimento, assim, né? Porque existem alguns processos que demoram mais tempo e que precisam de mais tempo, né? Então, sempre respeitar isso, né? Mas às vezes eu percebi por mim, vamos dizer como cliente, né? Tinham coisas que eu precisava alinhar. Por exemplo, a minha psicóloga me falava sempre assim, se você quer ser filha, seja filha. Não espera que a mãe seja mãe, que o pai seja pai. Seja filha. E é o que a constelação, a gente aprende também, e que eu vi nas constelações, né? Ocupa o teu lugar. Então, esse foi um movimento, assim, que eu vi que casou com essa parte quando a gente começa a estudar, quando eu estudava sobre o comportamento humano, né? Falei, cara, então é isso, né? Ocupar o meu lugar já muda toda a dinâmica familiar. Só que é uma técnica diferente. E eu sou muito feliz que existem muitas técnicas. Acho que nos últimos anos, assim, nós temos bagagens muito diversas e temos muitas pessoas no mundo. Então, assim, que bom que existem mais e mais e mais ferramentas diferentes para tratar de diferentes coisas, de diferentes formas, né? Às vezes eu me conecto com uma forma, você com outra pessoa com outra. Então, eu fico bem feliz. Então, para mim, no meu perfil, fechou, assim. Um movimento que eu gosto. Eu tenho percebido que a constelação ela tem adentrado em muitas áreas e muitas dinâmicas e até mesmo com quem as pessoas escolhem conversar, né?
Então, tem algumas pessoas que escolhem conversar com empresários, tem algumas pessoas que escolhem conversar com homens, com mulheres, com mães, tem pessoas que escolhem conversar com adolescentes, tem pessoas que escolhem conversar com quem quer uma carreira nova, tem pessoas que escolhem conversar com quem quer se curar, né? Seja de padrões emocionais ou de padrões físicos, né? Que foi o meu primeiro olhar, né? Eu mesmo, o meu primeiro olhar foi para buscar cura de pessoas, né? Então, cada um de nós escolhe conversar com alguma, acho que no marketing, né? Na psicologia do marketing fala de persona, né? Escolhe falar com uma persona, né? E hoje, a Diana escolheu conversar com qual persona, assim, na sua vida, assim, nos seus atendimentos? Eu acredito que a persona consteladora está em primeiro hoje. É como se eu fosse ter uma outra Diana aqui, consteladora, em vários movimentos ou decisões da vida, eu peço para ela, então, né? Tá, como conduzir a partir daqui? O que está fora de ordem? Ou mesmo fazendo movimentos sistêmicos, né? Alguma dinâmica para tomar decisões. Desde falar da parte da família, que hoje está muito presente, né? Estou com o nenê de 1 ano e 4 meses. Então, assim, quando eu vejo alguma coisa que está, não sei, para mim me parece fora de ordem, a persona consteladora vem, então fala, tá, o que a gente precisa ajustar aqui ou alinhar? Sabe? Relacionamento, família, então, trabalho, né? E aí, tem uma frase que faz sentido para mim, que diz assim, nós somos o somatório das nossas decisões, né? E a constelação, de alguma maneira, ela propicia, né, que a pessoa tome decisões na sua vida e também auxilie outras pessoas na tomada de decisão. Então, esse entendimento das leis sistêmicas e esse entendimento do lugar, né, do lugar das coisas, faz com que você compreenda um pouco mais qual decisão tomar, né? Qual situação, ou o que eu faço nessa questão, nesse lugar, nesse dilema que muitas vezes estamos vivenciando, né? E a constelação, de alguma maneira, ela nos apoia muito, né? Eu quero tomar uma decisão de me mudar. Mas eu tenho um dilema, eu não consigo sair daqui porque eu tenho que cuidar da minha mãe, né? Então, a constelação, ela ajuda você a tomar uma decisão de se mudar ou não, baseado num dilema pessoal, num dilema que ela mesma vai vivenciando. Sim. E nos processos de coaching, né, a gente observa também, principalmente eu acompanho aqui os processos de coaching da Júlia, né, a gente faz, ela às vezes tem processo de coaching aqui, ela acaba encaminhando para que eu faça o movimento da constelação. E, obviamente, ela também faz alguns movimentos de constelação. Quando chega algum cliente para ti, assim, você incorpora a constelação, faz um movimento para que ela também tome alguma decisão, para que ela primeiro se alinhe no lugar dela. Como que tu faz esse processo? Eu penso que depende muito de qual é a demanda. Tem pessoas que já conhecem constelação, então vão direto para fazer movimento sistêmico, né? Eu normalmente converso um pouco com a pessoa antes para mim entender e também sentir um pouco o que é, né? Já teve até hoje um caso que eu orientei a pessoa a um outro movimento, que eu senti que cabia mais do que naquele momento da constelação. Então eu pedi para ela fazer primeiro um outro com uma outra pessoa e depois voltar comigo. Mas no geral, então eu converso primeiro e na sessão eu faço uns primeiros minutos de alinhamento. Então, mesmo que a pessoa já tenha me falado qual é a demanda, no dia da sessão eu sempre retomo isso, a gente faz um alinhamento, eu faço às vezes uma respiração, ou mesmo uma pequena dinâmica sistêmica no começo, sabe? Conforme eu vou sentindo, assim. Conforme for o caso também, né? Tem alguns, no caso, alguns assuntos que eu entro direto, alguns outros assuntos que daí eu já faço outros movimentos antes, né? E aí, assim, eu sempre coloco para as pessoas que, além de consteladora, eu sou, né, formada em psicologia, sou formada coach, então pode ser que, quando eu, normalmente, né, eu termino a sessão, eu falo, olha, agora o que eu vou te falar agora é do coaching, né? Então, eu vou te passar uma ferramenta do coaching. Se você quiser dar seguimento a isso que a gente olhou, né? A gente pode fazer terapia ou você pode fazer com isso em casa, mas se não, em termos sistêmicos, o que tinha para ser feito, o movimento a gente fez. Normalmente eu
finalizo, assim, no final da sessão é isso. Que às vezes eu percebo que tem alguma ferramenta, tanto de coaching como outras, né? Que podem apoiar, e aí eu passo, né? Se eu vejo que a pessoa está disposta, a pessoa escolhe depois se ela quer fazer ou não, né? E Então... isso que você traz é muito bacana, porque muitos profissionais não se atentam a isso. Que às vezes, que eu tenho que usar somente uma técnica, somente uma ferramenta. Existe o lugar das coisas, né? O lugar das coisas. A gente diz assim, eu vou fazer uma constelação, eu vou fazer uma psicoterapia, eu vou fazer um processo de coaching. Existe o lugar. Mas existem abordagens, né? Porque a Diana, ela não é o coaching tradicional, não é a psicóloga tradicional, não é a consteladora tradicional. Ela foi se tornando algo, né? Você mesmo foi se tornando um produto, né? Você mesmo foi se tornando um diferencial. Que é só a tua história, a tua trajetória de estudos e de experiências que vão te dando essa unicidade que eu falo, né? Que eu digo assim, que quando a gente vai somando esses conhecimentos, vamos nos tornando único, né? Então, é meio que... A gente sempre falava isso no curso, né? Não existe concorrência. Por que não existe concorrência? Porque o Rafael é único, a Diana é única. Não tem como a gente dizer assim, comparar A e B. E não tem comparação, não existe comparações. Mas no trabalho de constelação, tal, X, Y, ok, vamos comparar. Não tem como comparar, pois se soma, pois são filosofias de vida, são posturas de vida. Então, no momento em que chega um cliente até você, você olha para ele, né? A gente olha para ele, a gente treina esse olhar muito no curso, né? De olhar para o cliente e para a necessidade dele. E a partir daquilo, sim, utilizar a melhor ferramenta, a melhor técnica. Às vezes, né? O que parece pequena dinâmica, às vezes é um grande passo, né, para tudo na vida dessa pessoa. Porque às vezes pode chegar um cliente com uma demanda, eu gostaria de prosperar mais, gostaria de ter mais dinheiro, ou gostaria de ser mais proativo, gostaria de não procrastinar tanto. E aí você pega e diz assim, ok, vamos abaixar a cabeça e imagine o seu pai na sua frente e diga para ele, muito obrigado pela vida. Parece algo tão pequeno, né? Tão pequeno, mas quando a gente conhece a dinâmica sistêmica, até mesmo o cliente vai pensar, eu fiz uma reverência ao meu pai, o que vai mudar isso na minha vida? Mas para quem estuda a constelação sistêmica, fala, já entende que aquilo parece tão pequeno, mas é tão grande aquele ajuste, né? Aquele ajuste e aquele entendimento, e claro que a gente acaba explicando para o cliente depois a importância disso, mas aquele apertar, né, de parafuso ali, eu digo que a constelação, e o Bert foi muito feliz em dizer isso, né, que ele traz o essencial, é simples. Eu estava pensando nessa frase. Né? Dá aquela apertadinha, dá aquele ajustezinho, aquele alinhamento, que depois, nossa, destrava todo o movimento, né? Destrava todo o movimento, destrava todas as dinâmicas. E sabe, Rafa, só colocando duas coisas, assim, também existe uma bagagem, não só minha como terapeuta, mas imagino que da maioria, né? Porque a gente também é cliente de terapia. O tempo todo. Então, assim, há muitos anos, eu sou há muitos anos cliente, né, de terapia. Então, assim, existem muitas coisas que funcionaram para mim. Por que não compartilhar, né? Claro, igual você falou, né? Tudo no seu lugar para não misturar as coisas, porque senão a pessoa até confunde o que é a constelação, por exemplo. Eu tenho muito esse cuidado, né? E essa outra parte, para colocar, igual você falou desses ajustes, nós somos muita coisa, né? Então, assim, que bom que tem. Eu sempre fico muito feliz, assim, quando surgem novas ferramentas, novas descobertas, novas terapias, porque às vezes tem ajuste em algum campo meu que eu não percebi na constelação, por exemplo, mas eu percebi em outro, ou não percebi no coaching. Nossa, teve tanta coisa que eu trabalhava no coaching e que hoje está tendo melhores resultados na constelação, por exemplo. Justamente por isso, assim, esse exemplo que tu deu me fez lembrar disso. Porque às vezes a pessoa vem procurar prosperidade, né? Vou pegar o mesmo exemplo teu. E aí eu vou trabalhar no coaching, ferramentas para isso, e a pessoa ainda não deslancha. O que está acontecendo? Aí tem um outro ajuste em outra área para fazer. Opa, de repente daí deslancha, né? Então, assim, existem muitas partes nossas que precisam de ajustes, né? E às vezes uma determinada terapia não consegue fazer aquele ajuste que eu preciso numa outra área, né? Então, tá filosófico agora, né? Mas é porque isso eu sempre penso nisso, assim, quando a gente fala sobre diferentes terapias, assim, né? E eu gosto dessa parte, assim. E para mim, eu sinto que a constelação hoje apoia não só
no resolver, né? Mas no identificar, diagnosticar. Porque aí, opa, nossa, então aqui eu posso mudar isso, sabe? A partir do momento que eu identifico o que está acontecendo, né? Não só o ajuste ali na sessão, mas o depois, né? Que aí eu vou me lembrar disso. Opa, aqui eu tô fora do lugar, por exemplo. Né? E esse é o grande diferencial da constelação, né? Porque quando você vai aplicar, sei lá, uma psicoterapia, ou vai aplicar o coaching, ou eu, por exemplo, aqui em abordagem de saúde, de câncer, alguma coisa, vou aplicar o conhecimento da medicina germânica, ou vou aplicar algum outro conhecimento mais forte. Quando a gente fala em aplicar algo, ok, vamos aplicar, mas aplica aonde, né? Aplica relacionada ao quê, né? E eu sempre digo que a constelação ela nos apoia para o terapeuta a não depender do verbal ou do que o cliente nos traz, né? Ou do que o cliente acredita, ou no que o cliente relata. Tanto é que a constelação funciona até mesmo para quem não acredita. Algumas pessoas dizem, eu tenho que fazer, mas se você acreditar na constelação, ela vai funcionar. Se você não acreditar, ela não vai funcionar. Muitas e muitas pessoas que chegaram céticas aqui, o movimento funcionou, né? Porque não existe uma necessidade de acreditar. É a mesma coisa que, sei lá, tu fazer uma ressonância e dizer, não acredito que esse aparelho vai saber o que tem dentro da minha cabeça. A ressonância vai funcionar igual, né? Tipo, a ressonância vai mostrar, tem um tumor, não tem, tem um derrame, não tem, tá com uma veia trancada, não tá tudo certo, sei lá. Então, a gente fala que a constelação, ela dá esse a mais, né? Pra gente que escolhe trabalhar com pessoas, que escolhe desenvolver pessoas, que escolhe apoiar pessoas no seu caminhar, né? No seu caminhar na vida. A constelação, ela mostra exatamente o que está fora do lugar, né? O que está aí, ou digamos assim, como tu usou a palavra, diagnóstico. Olha só, você precisa ajustar isso aqui. Você precisa alinhar a relação com o teu pai. Ok, a gente captou essa informação, um exemplo que tem que ajustar a relação com o pai, e aí sim, utilizamos outras técnicas para aplicar baseado naquilo, né? Naquele movimento. Então a gente consegue andar muito mais com o cliente, consegue andar muito mais naquele quesito. E quando eu falava da medicina germânica, teve um movimento que eu tratei uma mulher que estava com leucemia. Estava, né? No passado. E no movimento, né, a gente fala que leucemia, no movimento, a leucemia é uma desvalorização profunda, algumas coisas assim. Então. E ela já tinha evoluído também para câncer nos ossos, que era algo muito mais abrupto. Então, o prognóstico dela era terrível, 3 meses de vida. 6 meses de vida já tinha passado 3, né? Então, um prognóstico terrível, né? E aí eu propus a ela um movimento de constelação familiar. Por mais que eu já soubesse do que se tratava, né, na abordagem da medicina germânica ou da leitura biológica, por mais que eu já soubesse do que se tratava, eu me coloquei num movimento pequeno. Eu disse, não, vamos observar o que acontece. E no movimento de pequeno, porque eu antes disso, eu nem converso muito com a pessoa para que não, digamos assim, não contamine o meu próprio leitura de campo sistêmico. E aí apareceu 2 mortos, né? 2 mortos. Bem profundos. E um dos mortos era o filho dela, que faleceu de leucemia, e o marido dela, que também tinha falecido de câncer, né, na sequência. E aí a constelação, ela mostra, parece muito óbvio, né, que aquilo estaria afetando ela, né? Não precisaria de uma constelação para mostrar isso, né? Uma psicoterapia apareceria facilmente e tal. Só que a constelação mostrou que ela estava ligada a esses mortos, muito fortemente ligada a esses mortos. E aqui, né, Bert Hellinger fala muito, né, onde está o amor, né? Bert Hellinger sempre nos faz refletir no movimento de constelação, onde está o amor? E o amor dela para com o filho e para com o marido era muito grande. É muito grande. E aí onde que tem uma observação, olha, você quer morrer. Você deseja morrer. E aí muitas vezes muitas pessoas escutam isso e se arrepiam, dizem, nossa, que pragmático, ou que parece que corta que nem faca falar isso, né? Eu lembro que as pessoas que estavam no campo de constelação não escutaram nem escutaram nem a respiração de ninguém, né? De tanto, não, tu vai morrer, tu quer morrer, né? Porque o desejo inconsciente era muito forte isso. Então, ali e aí, nós como terapeutas, se entramos na visão infantil, eu quero salvar, eu vou fazer de tudo para salvar ela,
Nós mesmos nos frustramos às vezes, né? Porque não tem o que fazer quando uma alma quer morrer, né? Quando uma alma chega e toma uma decisão inconsciente de morrer. E muitas vezes nós estamos nessa dinâmica, né, de vida e morte. Muitas pessoas não querem viver. Muitas pessoas estão olhando para a morte, estão olhando para um outro lugar. No caso dela, para finalizar, ela disse, não, eu desejo morrer. Eu desejo morrer, sim. E aí ela disse, mas talvez eu queira viver. E aí, a partir disso, não é uma tomada de consciência infantil, mas uma tomada de alma, um movimento de alma. A partir disso, ela começou a compreender algumas coisas. E eu me lembro que daí sim, a gente utilizou abordagem sistêmica, algumas aplicações sistêmicas, mas o grande essencial que tinha que aparecer ali, né? Como que ela quer, se ela quer olhar para a vida, se ela vai olhar para a vida realmente. Né? E não é uma decisão consciente ou como a gente diz, um pensamento positivo, ou conscientemente ela diz, não, eu quero viver, eu tô aqui porque eu quero viver. Mas o inconsciente, né? Trabalhar no inconsciente da pessoa. E você já tem observado alguns resultados, assim, quando você trabalha no inconsciente da pessoa, por mais que ela às vezes pareça que no consciente ela quer aquilo, mas o inconsciente ainda não está pronto. Nossa, muito. E o que eu mais vejo são exclusões. Exclusões no sentido de não perceber que são exclusões, né? Desde, por exemplo, a questão de alguém ter falecido e a pessoa não falar sobre isso, não quer falar sobre isso, assim, e aí no campo tá, né? A gente abre o campo e aparece alguém lá no outro lado, né? Então, movimentos assim, ou casos que aparecem bastante de situações difíceis, né? Como abusos, então de como ordenar esses lugares ali, né? Porque não se fala sobre esses assuntos, né? Eu digo assim, assassinatos, mortes trágicas, abusos e violência são assuntos que a gente não fala, né? Então, assim, são movimentos que dentro do campo sistêmico se exclui muito, né? E aí, esse teu relato me faz lembrar ainda mais da frase do Bert, né? Que fala que o essencial é simples. Como aplicar muitas ferramentas se a pessoa não percebeu ou não resgata o desejo de viver, né? Ou não resgata o desejo de curar. Isso é nos movimentos. E como que você vai falar para a pessoa isso? Eu digo assim, vamos supor, né? A gente vai falar para uma pessoa, você não deseja viver. Não, eu desejo viver. Não, você não deseja viver. Não, eu desejo viver. Vai ficar no campo das ideias, né? Sim. E aí e a constelação, parece que ela resolve isso do campo das ideias. Porque a pessoa está enxergando. Ela está ali, ela sentou a assistir, ela está vendo a própria alma dela, ela vê a alma dela olhando para a morte. Diz, olha, aqui representa a morte, aqui representa a vida. Vê a alma olhando para a morte. Então, não tem como, sai do campo das ideias, eu acho, não acho, está certo, errado, né? E vai para um campo em que a própria pessoa começa, né? Ela começa a dizer assim, nossa, e aqui agora, quando eu percebo para onde eu estou indo, eu posso frear, eu posso mudar de rota, ou eu posso deixar. Uhum. E essa mulher mudou de rota. Ela mudou de rota. Mas as exclusões, tu percebe é nítido, né? E como a gente realmente exclui, né, traumas, coisas mais complexas, e o quanto essa exclusão interfere. Eu me recordo de um caso que eu atendi uma mulher aqui e ela disse, olha, eu vim ver um casamento e tal. Uma mulher que nós poderíamos achar vários desequilíbrios, né? Energia masculina muito forte, problemas com a mãe, problemas com o pai, né? Várias questões, várias questões. Por onde entrasse ali, Diana, nós acharíamos desequilíbrios sistêmicos. Né? Só que o que interferia no relacionamento dela para estar acabando? Essa que era a grande pergunta, né? E quando a gente colocou num campo sistêmico, um movimento sistêmico, quando a gente colocou no movimento, tá, ok, você, seu marido, quem mais pertence? Não, só eu e meu marido. Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém. Tem filhos? Não tem filhos. Tem um cachorro. Tá bom. Não tem mais ninguém. Tá bom. Tentaram ter filhos, aborto? Não tem. A gente tentou ter filhos, mas a gente não conseguiu. Então, traz esse fato, né? É uma informação. Filhos. Porque eu disse assim, falta alguém, né? Tem mais algo? Tem mais filhos? Ele tem uma enteada. Então quem é a enteada? Não, eu não vim aqui para falar dela. Eu vim aqui para tratar de mim. Eu vim aqui para tratar. Eu não vou perder ou gastar, né? Ela falou gastar R$600 para estar aqui contigo, uma hora, para falar da minha enteada. Né? E aqui a gente diz, nossa, como cai a informação da exclusão, né? E aí, observando isso na constelação, porque como que você vai falar para o cliente? A gente fala para o cliente o que a gente aprendeu, né? A gente observou, já aprendeu na teoria, está escrito no livro, está escrito em algum lugar, a gente ouviu de um professor que diz, se você exclui
o filho do teu ex-marido vai levar à separação. Só que quando a pessoa está enxergando no campo o afastamento, e o marido fez assim, né? Totalmente dividido, né? Pesado, se sentia dividido e pesado. E essas diferenças que eu acho que a constelação apoia aí. Eu estava me lembrando dos movimentos. Existe um movimento que acontece bastante também, que é as pessoas, quando a gente casa, né? Ainda fica vinculado à família de origem, né? Que pai, mãe, ainda fica muito vinculado, né? E tem bastante caso nisso. E às vezes a pessoa sabe, ou tem uma noção, sabe de alguma maneira que precisaria soltar um pouco, sabe? Para ser mais livre, para tomar melhores decisões, assim. Vem essas falas, né? E aí eu faço bastante movimento na água, né? Também. Que são as constelações com o boneco na água. E quando a pessoa vê também, aí o boneco sai do marido e dos filhos e vai lá com o pai e com a mãe. Mas olha só. Que está preso na família de origem, né? E esse movimento da constelação de eu olhar o que está acontecendo faz muito sentido, né? A gente, além de, eu sinto, né, de acessar o campo da nossa alma mesmo, o olhar, o perceber, ele traz uma sensação diferente, né? Dentro desse espaço, assim. Que, opa, então é isso mesmo. Então, daí olha só, daí qual é o movimento que o marido faz, qual é o movimento que o filho faz, né? Teve vários casos, tem bastante família, tipo, casos de família que eu atendo, assim, tudo é família, né? Mas, assim, orientação dos filhos, às vezes há conflito com o filho, não sabe que decisão tomar, e o filho já está com 15 anos e ainda não foi para a alma do pai, por exemplo, né? Então, isso ainda tem bastante que eu atendo também, que eu percebo no campo, né? E aí, mesmo que a pessoa saiba que tem alguma coisa que não está, que ela quer resolver, ela não sabe exatamente o que é, né? E aí, eu acho que eu entrego, eu acho que eu solto, mas não solta. Aí vê como é que tá no campo, né? Então, isso tem bastante também. Bacana. Gente, a Diana trouxe um dos métodos que ela utiliza para trabalhar com a constelação, que é a constelação fluvial, no qual nós vamos estar ensinando também. A constelação fluvial é um dos métodos que a gente ensina, porque a constelação tem várias maneiras. A constelação individual, né, que você pode utilizar âncoras, né? Eu utilizo várias âncoras. Eu utilizo, às vezes, papéis. Às vezes eu utilizo uma cadeira. Às vezes eu utilizo só a imaginação da pessoa. Às vezes eu utilizo uma árvore. Às vezes eu utilizo canetas, caixa de fósforo, né? Bonecos, copos. Né? Existe a constelação também com os bonecos, né? Que também são âncoras. Existem os bonecos que ficam na água, né? E a água, ela emite muito campo sistêmico, né? E é interessante como os bonecos se mexem, né? E a água veio para resolver um dos dilemas, né, que tinha com a constelação com os bonecos, que dizia, os bonecos não se mexem. E a água veio para resolver esse dilema, e é incrível, né? Existe a constelação em grupo, né, que isso é a senso-percepção do grupo, que é trabalhado, que é a constelação original, digamos assim, que Bert Hellinger nos ensinou. Depois, claro, a gente existe várias maneiras de ler o campo. Mas o mais importante disso tudo é saber ler o campo, né? E o que vai fazer, né? Independente da técnica que a gente utiliza. Eu, por exemplo, utilizo uma técnica que é com os cavalos, mas no curso de constelação, esse eu não ensino a constelar com os cavalos. Isso é mais à frente, aí tem muitas solicitações, mas isso é bem mais à frente. E aí esse movimento, né, de ler o campo, é uma parte primordial. E o segundo movimento é saber o que fazer com essa informação, né, Diana? Porque qual a postura, né, de constelador, qual o nosso lugar e o que você entende assim quando diz assim, quando você recebeu uma informação, viu uma informação, traduziu ali para o cliente, o que fazer, né, com essa informação? Como lidar com essa informação que apareceu, né, utilizando um termo um pouco chulo, mas é que se mostrou, né? Acho que o termo real é esse, que se mostrou nessa constelação. Eu sempre entro com a postura, primeiro, eu confio muito no que vem no campo, cuido porque às vezes vem muitas informações, então eu espero para ver qual é a principal, qual é a essencial, né? Porque para não me perder muito e não fazer com que o cliente também se perca em muitas informações. Então, eu vejo o que é o essencial aqui. E o primeiro movimento eu repasso. Falo, olha, apareceu isso, tá, né? Então, e deixo ressoar. E aí,
Existem as frases sistêmicas, existem algumas dinâmicas sistêmicas que, às vezes eu, por exemplo, tem algo que eu faço bastante, estou fazendo a constelação na água, surge algo, a gente vai e faz um movimento de pé com alguns outros movimentos, né, sistêmicos, no caso, algumas outras dinâmicas, né, depois volta, depende muito do que aparece, né, ou às vezes até alguma, não é meditação, né, mas eu não sei qual é o termo, assim, mas é como em alguns momentos. Então, se centrar de novo, voltar. Depende, tem muitas técnicas mas depende da informação que vem, né? Então, eu me lembro que teve uma informação, me lembrei de uma constelação que eu atendi que tinham alguns assassinatos, né? E aí, naquele momento que apareceu isso no campo, eu informei, a gente esperou, sentiu, né? E aí eu saí de lá, a gente fez um outro movimento com almofadas e cadeira para entrar, e assim, foi muito forte, a pessoa entrou dentro, assim, né? Então, eu senti que era importante para ela. Teve outros movimentos, abortos, né? Também faço, dependendo do caso, né? Sempre eu sinto, né? Teve um caso também de abortos que apareceu no campo da água. Nem era na água não era na água, era fora da água, só com os bonecos. E aí eu saí e fizemos um movimento, então, também com outro boneco, mas no chão e tal, porque eu senti que era importante, naquele momento, a pessoa tomar consciência do que aconteceu. Então, o que fazer com essa informação, né? Depende muito da informação. Algumas informações eu uso as frases, né, as dinâmicas que a gente aprendeu na constelação, na formação, e algumas eu uso as dinâmicas sistêmicas, então, né, sair fora. Eu acho que eu sinto que entra muito naquilo que você falou, assim, às vezes a pessoa recebeu a informação, mas não ressoou o quanto seria importante ressoar nela. Então, por exemplo, às vezes tem informações que vêm que eu deixo ela mais tempo, assim. Tá aparecendo, começa a aparecer outras coisas, mas eu deixo até que eu sinto, assim, que a pessoa sentiu o que era aquilo, né? Opa, então tá. Agora eu senti, porque a gente vê o movimento na pessoa, né? Diana? Isso que a gente estuda na constelação é um movimento muito fino, porque às vezes a pessoa, ela tá tão presa no mental, né? Tão presa no mental, que vai passar a riqueza da cura dela, né? Uhum. Daí, por exemplo, eu tô com problema de dinheiro, aí apareceu, você precisa se alinhar com o teu pai. Pois é, mas, meu Deus, mas os meus clientes não me pagam, porque a gente passou a informação, Isso. né? Passou a informação e ele continuou no mental aqui, no problema dele, olhando para o problema, e ele não caminhou para a solução, né? E essa finesse que quem aprende a abordagem sistêmica, a consciência sistêmica, tem. E você olha para o cliente, né? Olha para o cliente. Porque existe, gente, tem diferença entre constelação, que é um movimento que a gente faz a identificação. Existe a parte da abordagem sistêmica, que é o alinhamento sistêmico, que é quando a gente vai alinhando, colocando o cliente no lugar. Existe a parte isso pode ser tanto verbal quanto meditação, várias outras maneiras. Existe a dinâmica sistêmica, né? Por exemplo, reverencia o pai e a mãe. Isso aqui é uma dinâmica. Isso aqui é uma dinâmica que a gente está resolvendo algo, tá curando algo, né? Então, mas aqui a constelação é um movimento, a dinâmica é outra. E que bacana, que legal a Diana trazer tantas... o quanto você se tornou mais polivalente, né, Diana? Aí na sua vida, né, nos seus atendimentos. E comercialmente, os seus valores diminuíram, aumentaram, se manteve igual, as pessoas pichincham, como que você sente? Não, os meus valores aumentaram e não pechicham. Sabe que eu até organizei a minha proposta inicial quando eu comecei a fazer os atendimentos de um valor mais baixo, no caso, para pagamento em dinheiro, em outro, e ninguém me pede. E eu também não ofereço desconto. Sacanagem. Não tem. O que será que acontece que as pessoas não pichincham? Por que será que elas não pichincham? Porque a gente vê, de alguma forma está em equilíbrio, né? Está em equilíbrio. O que mais acontece? A gente fez movimentos, claro, né, Rafa, igual eu te falei, todas as minhas decisões, quase todas as minhas decisões eu faço movimentos sistêmicos para decidir. Então, que a gente chama de autoconstelação, né? Que é a autoconstelação. Ou com a terapeuta mesmo, né? Com a Ju eu faço também. Então, por exemplo, a escolha dos valores eu fiz num movimento sistêmico, né? Também. Então, para estar alinhada. E é louco isso, porque... Eu me lembro quando o Rafa quando você passou no curso, né, os valores base, igual quando a gente
quando eu fiz, por exemplo, psicologia, existia um valor mínimo que a gente cobra por sessão. Quando eu fiz coaching, existe, né? E eu pensava, nossa, mas será que eu vou, né, botar esse valor? E aí as coisas fluem, porque está no campo da alma, está no campo que entra dentro de uma das principais leis que o Bert fala, que é a lei do equilíbrio, né? Então, e isso eu entendi muito na prática, né? Porque eu sempre, como terapeuta, tinha uma resistência em cobrar valores. Cobrar o que é justo, né? Eu, inclusive, olha só, quando eu lancei ali as minhas propagandas iniciais de atendimento e tinha estipulado o meu valor da sessão, eu encontrei na semana seguinte um fichário, porque assim, faz muitos anos que eu entro em cursos, eu sou formada em massoterapia, em reiki, então assim, já fiz bastante coisa nessa área. E eu encontrei as minhas fichas dos meus clientes que faziam massagem comigo e eu cobrava R$10. Nossa. Uma sessão de massagem relaxante, claro, né, gente? Há 15, 16 anos atrás, né? Tinha 17 anos, 18. E eu cobrava R$10 e depois eu aumentei para 15. E eu me lembrei dessa época. E eu me lembrei de uma cliente que eu atendi, que eu falei, não, custa R$10 a sessão, né? A massagem. E ela me deu R$30 na época. Eu falei, não, eu falei assim, não posso aceitar assim, né? E aí eu entendi, depois desse movimento, as minhas sessões de constelações fluíram com o valor que estava justo no campo. Fluíram muito legal, assim, né? Estão fluindo muito legais. E aí eu pensei, então não se trata do valor monetário. Se trata de uma outra coisa que é o que está em equilíbrio. Então, em algum momento eu cobrar menos, eu entendi isso no campo, eu também ofendo a outra pessoa, né? Assim, então, isso sim, esse tipo de movimento que me encanta muito na constelação, assim, né? Porque isso pode ser algo muito simples, né? Como tu falou antes, pode ser algo muito simples, mas isso impacta na minha vida como profissional, nos meus atendimentos, na minha situação financeira, na minha prosperidade. Então, talvez, você vai lá fazer uma constelação comigo, eu vou te falar que custa R$100. Eu hoje, como terapeuta, eu já sinto na hora o desequilíbrio, e eu confio muito nisso, assim, agora, né? E tanto que esses dias eu fui não confiar, esses dias eu fui fazer porque, enfim, como a gente falou, né? A gente é cliente, então a gente também está se trabalhando. E eu sempre tive um padrão na minha vida de dar muito, né? Fazer muitas coisas de graça ou cobrar muito pouco. E eu fui fazer um atendimento para uma amiga e foi automático, assim. Eu falei para ela, não precisa me pagar, a gente faz o troco de um serviço teu, né? E a sessão não fluía, assim. Nós demoramos 1 mês e meio para conseguir marcar. E aí conseguimos marcar e na sessão ela me disse, tô desconfortável por você não me cobrar. E aí a gente primeiro, antes da sessão, alinhou o valor, e aí a constelação fluiu, foi incrível a sessão. Me arrepiei aqui de contar. Então, para ver como tem mais coisas, assim, né? E eu me lembro, e é o que eu trabalho muito com os meus alunos é isso, porque entender, né, e tem muita crença ao redor das terapias holísticas, né? Que tem que ser de graça, que não cobra. Eu fico pensando, mas da onde que tiraram isso? Né? Da onde que tiraram isso? Porque é um dom, né? Primeiro que todo dom, ele precisa ser treinado, né? E aí, da onde que tiram isso? Quem que tirou isso, né? Tiraram isso da onde? Mesma coisa que eu dizer, eu tenho um dom de ser médico. Então, se eu nasci, eu tenho o dom de ser médico, nossa, eu vejo a pessoa, eu já sei a doença que ela tem. Então, eu não vou cobrar. Não, mas o médico pode cobrar. Falando de dinheiro, inclusive, eu vejo isso nos atendimentos, assim, o Bert fala, né, o dinheiro serve a vida, né, e quando eu escutei isso, eu pensei, mas como assim serve a vida? E eu já atendi pessoas querendo se matar, porque não, né, claro, não tinha tomado a decisão de se matar, porque senão não ia atender, né, mas assim, de estar olhando para que a vida não fazia mais sentido porque não estava conseguindo ter prosperidade, né? Então, sim, o dinheiro serve a vida, né? Aprender a olhar com amor para esse movimento também, né? Isso é muito forte. Muito forte. Muito forte. E a gente equilibrar o dar e receber é muito importante. Tanto é que se eu disser assim, eu tenho um carro que vale R$100.000, só que eu tô vendendo ele por 30, tá, pessoal? Fica tranquilo. Você vai dizer assim, opa, e os documentos estão em dia? Então. Já bateu? Não sei. Tu vai pensar que tem alguma coisa estranha aí, né? Ou tá endividado, alguma coisa estranha tem, né?
Então, se está tudo certo, ninguém vai vender um carro que vale 100 mil reais por trem. Mas legal, Diana, muito obrigado pelo bate-papo, né? E que bacana que a Diana atua em Maravilha e região. Então, quem quiser aí chamar ela também para fazer movimentos sistêmicos, né? Fazer constelação, fazer coaching, ela está disponível aí. Gratidão aí, a Diana é uma das nossas alunas, ela foi a aluna da turma 3. A gente teve. Essa turma foi linda, né? Encerrou ano passado, né? Ano retrasado. Né? Já tava. A pandemia ali teve aquele tempo, mas foi um grande momento aí. Diana, um grande abraço, muito obrigado, né? Muito obrigado, Diana, que ela está quase. Diana, gratidão, Diana, obrigadão. Valeu, muito bom. A Diana é pura luz, com certeza. Diana, beijo.